Bom, eu penso que a psicanálise, é importante dizer, Lucas, nessa resposta, o que é a psicanálise. E por que é importante dizer isso? Porque hoje, sobretudo acho que a partir aí dos anos 70, 80, né, do século passado, com a entrada, né, aqui no Brasil da psicanálise na universidade, a psicanálise foi se fortalecendo, foi se difundindo, sobretudo na sua vertente teórica. Então a psicanálise muitas vezes, sobretudo para a pessoa que não está muito familiarizada com esse palavreado, ela vê aquilo e fica parecendo assim um diálogo de surdos. É um palavreado sofisticado, hermético, e as pessoas olham a psicanálise e falam, nossa, mas... Né? E a psicanálise ela foi criada com um propósito muito diferente do que servia ao debate acadêmico. A psicanálise foi criada com o esforço ali do criador da psicanálise, que foi o Freud, ela foi criada com o propósito de tentar ajudar aquela pessoa que estava sofrendo e que a medicina da época não conseguia, com os recursos que tinham disponíveis naquele período, não conseguia responder, não conseguia aliviar o sofrimento dessas pessoas. Então, o gênio de Freud, né, constatando essa limitação da ciência médica, da neurologia, da neuropatologia da época, ele se arrisca, né, a tentar outros procedimentos. E eu digo se arrisca por quê? Porque na época a neurose, particularmente a histérica, era vista como uma fingidora. E o médico que se propunha a tratar essa fingidora, ele colocava a própria reputação profissional em risco. Então vejam, você é médico e você está dando atenção para aquela paciente que está fingindo que está doente. Significa que a sua competência, ela não percebe, ela não identifica aquele fingimento. Então você é um mau profissional. Esse era o raciocínio que se fazia na época. Então aquele médico que se propunha, que se dispunha a atender essas pessoas, ele era mal visto, inclusive, pela sociedade médica e pela sociedade civil de uma forma geral. Então, esse pessoal, o Freud, entre outros lá, que se arriscaram a fazer esse esforço de tentar, olha, isso aqui não deu certo, isso aqui não deu certo. Então, você vê lá nos relatos autobiográficos do Freud, ele diz, olha, eu estava cansado de receitar aos meus pacientes repouso, banho quente, a eletroterapia que o Freud foi seguir à risca lá. O Freud diz, ele tem lá um manual de eletroterapia de um teórico chamado Erb. E aí o Freud vai pôr aquilo em prática e ele vê assim, puxa, aquilo ali era pura teoria, não tinha embasamento prático. Ele tirou aquilo da cabeça dele sem ter colocado aquilo à prova. Então, chegou um momento em que assim, o que tinha disponível a medicina não respondia ao problema da neurose. E aí ele começa a tentar solucionar esse sofrimento, a tentar dar uma resposta para esse sofrimento até ele criar a psicanálise. Quando ele cria a psicanálise percebe o quê? Que o sujeito, o ser humano, que até então se imaginava que o seu mundo mental era formado exclusivamente pela consciência, para a psicanálise ele vai dizer que não. Ele vai dizer que tem uma outra instância psíquica, vamos dizer assim, né, que é um determinante do seu jeito de ser na saúde e na patologia. Ela está influenciando, é um determinante do seu jeito de ser, do seu funcionamento mental. Então a psicanálise começa a entender o ser humano, vamos dizer assim, que foi a sua pergunta, né, Lucas? Como, vamos dizer assim, constituído por esse antagonismo entre essas instâncias psíquicas, por esse embate de forças, digamos assim. Então você tem um indivíduo no seu sentido consciente, mas você tem uma outra vertente desse indivíduo que está ali operando também. E esse conflito é um conflito comum que nós vivenciamos todos nós, segundo a psicanálise, desde o nascimento. Então quando você nasce, você não tem um eu constituído, uma consciência pronta, ela vai se desenvolver depois. Mas esse conflito, ele pode se desdobrar no sofrimento mental. Ele pode se desdobrar numa formação de sintoma, ele pode se desdobrar num quadro psicopatológico, vamos dizer assim. Então, essa compreensão de sujeito, de ser humano, né, como a psicanálise enxerga o ser humano? A psicanálise enxerga o ser humano como a possibilidade dele se desenvolver, então ele não nasce, digamos assim, normal, ele não nasce consciente, ele não nasce... Isso são aquisições possíveis do desenvolvimento. E nesse jogo de força interno que a gente vivencia, né, e eu digo interno porque o conflito, às vezes eu costumo dizer isso em sala de aula e os alunos é ética, então você fala, eu quero fazer isso, mas é certo, eu posso fazer, eu devo fazer e tal. Esse é um conflito que a gente vivencia, mas esse é um conflito consciente. Né? A gente está, nesse caso, nós estamos assim no pleno juízo daquilo que a gente concorda, discorda e tal. O conflito a que se refere a psicanálise, nós não temos consciência dele.
E é por isso que muitas vezes ele se desdobra numa formação de sintoma, num sofrimento e tal. E um sofrimento que o indivíduo não identifica. Então, a psicanálise entende o indivíduo como um processo de desenvolvimento, enxerga o ser humano enquanto um ser humano que pode, vamos dizer assim, na teoria, naquela simplificação que muitas vezes a gente recorre a ela, se fala lá nas fases do desenvolvimento psicossexual do Freud e tal. Mas o que eu acho mais importante, para além dessas fases, é pensar que o indivíduo ele atravessa um processo, né? E nesse processo ele pode avançar ou pode não avançar. De forma geral, a gente pode dizer que todos nós trazemos as nossas infantilidades, aquilo que a gente tem de mais infantil, mas o viver bem, o equilíbrio emocional, vamos dizer assim, ele pressupõe que você conseguiu atravessar esse conflito sem que ele se desdobrasse em um sintoma, em algo que te faça sofrer. Então, assim, de uma forma muito simples, eu acho que a psicanálise, a gente pode dizer que a psicanálise ela entende o indivíduo como esse jogo de forças, do qual muitas vezes o indivíduo está alheio, ele não consegue entender muito bem. O indivíduo, no caso, a consciência, né, ele está alheio, ele não percebe e compreende o indivíduo nesse processo de desenvolvimento. Né, o desenvolvimento mental, o desenvolvimento psicossexual, que é a terminologia da psicanálise. Né. A pergunta, acho que a resposta, a conversa é muito mais longa, né, como eu costumo dizer, né, para responder isso, mas eu acho que, assim, dentro do que a gente pode dizer assim, muito rapidamente, é pensar por essas duas vias, né, enquanto um processo de desenvolvimento e esse jogo de força aí que também é muito marcante pela compreensão da psicanálise, que na realidade não é uma compreensão assim teórica, isso não saiu da cabeça do Freud puramente assim como uma abstração filosófica. Então ele está lá na clínica com o paciente dele, por exemplo, e aí o paciente dele, lá atrás ainda, quando ele se valia da hipnose, ele está vendo que por meio da hipnose ele acessa uma memória que a consciência não permitia acessar. Então nesse momento em que no momento, né, da hipnose em que há um rebaixamento da atenção, da consciência, ele consegue acessar uma informação que até então ele não acessava, o paciente não trazia aquilo. Bom, então da onde vem isso? Né? Freud começa a perguntar. Lá atrás eles começavam a imaginar o quê? Que aquele indivíduo ele tinha, né, que o processo psicopatológico consistia numa divisão da consciência. Então o Freud, ainda lá antes, né, da criação da psicanálise, ele e o Breuer, com quem ele trabalhou, eles usavam um termo que eles chamavam de dupla consciência. Eles imaginavam que a pessoa que está doente, que está sofrendo, né, que está ali com o neurótico, né, no caso, eles imaginavam que a neurose era fruto dessa divisão da consciência. Quando eles começam a se valer do método catártico e concluem que há alguma informação ali que está para além da consciência, eles falam, não, essa divisão aqui... E daí vem o termo cisão, então? Não. Não? Não. Na realidade, o termo cisão ele é aplicado depois, né? Porque existem dois tipos de cisão que a gente fala em psicanálise. Né? Uma é essa cisão entre instâncias. Você fala assim, consciente, pré-consciente, inconsciente. Isso seria o mundo mental dividido em instâncias. Mas a gente usa em psicanálise o termo cisão para se referir aos desenlaces perversos, como a gente diz, né? Que seria uma cisão da instância consciência ou do eu. Aí é uma cisão que ela não é intrapsíquica, ou melhor, ela não é entre as instâncias psíquicas, ela é numa instância psíquica exclusiva que seria o eu. Então é aquele indivíduo, de uma forma grosseira, que você diz assim, ele tem duas caras, ele tem dois eus. Ele tem um eu que ele se utiliza aqui e um que ninguém conhece que ele faz. Né? Então você pega os casos de perversão assim, que é muito explícito, esses casos de pedofilia lá nos Estados Unidos que a gente escuta falar. Então é um cara que tem uma vida normal, você conversa com os vizinhos dele, ele tem toda uma vida. Aí tem um outro lado dele, um outro eu, que ninguém conhece aquilo. Então esse seria um caso de cisão do eu, né? Que é um processo associado com os desdobramentos perversos, né? Na psicanálise. Bom, mas eu estou falando tudo isso para dizer o que para vocês? Que, então, esse tipo de compreensão do conflito psíquico, do desenvolvimento psicossexual, não foram coisas que o Freud desenvolveu assim como uma abstração filosófica. Ele constatou isso na clínica. Então ele percebeu que um sintoma neurótico era resultado de um conflito. Então ele percebeu que no processo de análise o indivíduo passava por o que hoje a gente chama em psicanálise de regressão psíquica ou regressão libidinal, como se o indivíduo voltasse lá atrás e vivenciasse novamente. Então ele percebeu que tinha coisas lá atrás que quando você mexia, ela produzia desdobramentos. Então essa teoria da psicanálise de que o infantil determina o adulto, muito resumidamente falando, então não foi por acaso, Freud percebeu.
Ele queria trabalhar no hoje, então no método catártico ele ficava tentando trabalhar no passado. Lembra aí quando que foi que você manifestou esse sintoma pela primeira vez e tal. Quando ele muda para a psicanálise, então aí ele já não está trabalhando mais no passado, porque aí ele deixa o paciente falar livremente. Mas esse falar livremente começa a retornar para lá. Então quem faz esse caminho primeiro, que depois o Freud vai entender por quê, é o paciente. E não ele mais direto. Então o que eu estou querendo dizer assim, não foi uma coisa que saiu da cabeça dele, que o infantil determina o adulto, vamos dizer assim. Né? Foi uma coisa que os pacientes foram trazendo e aí ele vai, né, percorrendo esse caminho. Mesma coisa a sexualidade. Hoje o Freud, muita gente fala assim, a psicanálise só fala de sexo, como se o Freud falasse disso de forma gratuita. Né? Ele está ali falando de sexualidade e tal, de forma gratuita. E na realidade, na época do Freud, a sexualidade se acreditava que ela se desenvolvia na puberdade. Lá, né, quando o Freud publica, por exemplo, em 1905, os 3 ensaios da teoria da sexualidade, é um choque para aquela sociedade, porque se acreditava que o indivíduo ele tinha sexualidade a partir da puberdade. Então começou a desenvolver, a mudar o corpo, a engrossar a voz, a crescer pelo no corpo. Bom, aí então a sexualidade está aparecendo. Aí entra no estado fértil, por assim dizer, como um animal. Né? Então se acreditava que a sexualidade se desenvolvia aí, de que antes ela não existia. E o Freud também acreditava isso. É curioso porque quando ele pagou um preço muito caro, o Freud, né, por colocar essa questão, né, como uma questão importante, a questão da sexualidade, e ele paga um preço caro, e quando ele está refletindo sobre isso, ele fala assim, eu também acreditava. Mas aí a minha paciente começa a trazer questões de sexualidade muito antes da puberdade. Os próprios pacientes vão trazendo, então ele fala, bom, peraí, a teoria está falando, né, a teoria, a cultura, está me dizendo que a sexualidade ela se desenvolve a partir da puberdade, mas eu estou vendo aqui na clínica uma outra coisa. Então aí que ele vai fazer uma investigação e vai perceber que a sexualidade é um determinante também da constituição psíquica, né, vamos dizer assim, da personalidade. É por isso que ele dá essa ênfase tão grande, não é porque ele quer falar sobre sexo de forma assim aberta e gratuita, não, né? É porque ele percebe isso como um determinante do desenvolvimento, da constituição e do desenvolvimento psíquico, né? E ele percebe isso como um determinante dos processos de saúde e doença mental. Quando surgem outras, não só o behaviorismo, como a psicologia humanista, e, enfim, eu penso que é uma outra possibilidade de ajudar as pessoas que estão em sofrimento mental. Por quê? Porque a psicanálise e o Freud fala isso. A psicanálise não tem a pretensão de dar conta da doença mental exclusivamente. No todo, né? É aquela ideia... Até uma coisa que, às vezes, eu tava conversando com alguns colegas, até da psicanálise, né? Aquela piadinha que Freud explica, veio como uma sátira em função do Freud. Pois não é. veio como um elogio, veio tirando sarro do Freud, dizendo que Freud explicava tudo e era isso aí. Então, é porque a psicanálise ela tem uma coisa que acontece, que é isso que eu estava tentando falar no começo. Quando a psicanálise vai para a universidade, sobretudo com o ingresso dos lacanianos na universidade, a psicanálise ela se fortalece muito no seu pilar teórico. E aí fica parecendo assim que a psicanálise serve ao propósito do debate filosófico, acadêmico. Mera abstração, né? Fica parecendo que é uma teoria, né, sobre a qual você se debruça e na realidade a teoria é um desdobramento. O objeto da psicanálise, vamos dizer assim, que é a psique inconsciente, ela só existe, ela só se materializa a partir do método. Ela não existe, então é como você dizer assim, ó, se eu tiver um microscópio eu enxergo eu faço uma raspagem aqui e enxergo a célula tal. Eu pego aqui, faço uma raspagem na língua e enxergo lá o DNA da célula. Se eu tiver um microscópio. Então aquele objeto de investigação ele não existe sem esse recurso técnico, vamos dizer assim. No caso do inconsciente, para a psicanálise, é a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso? O inconsciente já existia enquanto um conceito antes, né, do Freud. E o Freud até adota os mesmos conceitos que existiam na filosofia, mas ele dá um outro significado. Mas eu estou dizendo o quê? Que aquilo ali, que a gente chama de inconsciente, só existe a partir do exercício clínico. Você ficar teorizando sobre aquilo, construindo um monte sem estar ali na clínica, isso vamos dizer, né, é verborragia psicanalítica. Dentro desse mesmo contexto, desse mesmo exemplo que você deu do microscópio e tal, das células,
Eu acho que se a gente for por esse viés, as pessoas às vezes estão debatendo, não só a psicanálise, mas estão debatendo a psicologia no campo acadêmico de uma forma assim, como se, por exemplo, o desenho do DNA. A gente sabe que o DNA ele não é literalmente daquele jeito, que aquilo ali é uma forma que foi aplicada para dizer como mais ou menos era composta as ligações do DNA. E não seria a mesma coisa eu falar assim, ó, o DNA é exatamente isso aqui, ó. Tá vendo? O DNA é essa cadeira espiral aqui, tal, desse jeitinho, idêntico isso aqui, tem um monte desse dentro do seu corpo. No contexto em si, aquilo ali é uma alusão da explicação do DNA. Aquilo não é o DNA em si. O DNA tem outra forma, tem outro contexto, né? Não é só aquilo, não é aquela forma ali. Então, acho que talvez seria mais ou menos nessa mesma pegada, né? Eu quero dizer, na realidade, que a psicanálise, ela é, antes de tudo, um método que possibilita, que oferece, né, a possibilidade de você acessar aquele conteúdo inconsciente, aquele conteúdo que o indivíduo sozinho não consegue, né, e um conteúdo que muitas vezes está produzindo desdobramentos, vamos dizer assim, de sofrimento psíquico. Então, esse método, quando ele é operado, quando ele é colocado em prática, quando a gente vence, né, essa barreira, por exemplo, o nosso funcionamento normal é o funcionamento consciente. Quando a gente consegue, no exercício clínico, vencer essa barreira, né, reduzir a influência da consciência no nosso mundo mental, é muito difícil, psicanálise é um negócio difícil de se fazer, mas quando a gente consegue fazer isso, a gente abre um espaço para esse outro lado aparecer. Eu gosto sempre de me reportar à interpretação dos sonhos do Freud, porque ali isso se materializa. Então, Freud ele se utiliza do sonho enquanto um modelo para falar da psicanálise, porque durante o sonho a consciência não exerce a mesma influência no nosso mundo mental que ela exerce quando a gente está desperto. Então ali não é que ela não está influenciando, ela está, mas numa proporção, numa intensidade menor. Ali começam a surgir aspectos que quando você está desperto não aparecem. Então essa é a primeira característica do método, possibilitar que aquele conteúdo, digamos, inconsciente que não aparece, apareça. Então eu preciso rebaixar essa consciência para que aquilo apareça. E depois eu preciso traduzir isso para o paciente de uma forma que aquele conteúdo possa adentrar a consciência. Porque o sonho é aquela maluquice. Você acorda e você não sabe, você não entende. Eu dou um exemplo grosseiro para meus alunos, mas que acho que ajuda a entender. Eu falo assim, você sonhou que você matou o cachorro. Então você acorda e fala, matei um cachorro lá do vizinho e tal. Se você vai investigar, de repente o sonho está materializando ali um impulso destrutivo em relação ao seu pai que gosta daquele cachorro. Então quando você está sonhando, ou mesmo depois que você desperta, você não toma consciência desse impulso destrutivo em relação ao seu pai ou uma outra figura ali da sua família, por exemplo. Então o conflito, ele é inconsciente, você não identifica. Ele sai ali no sonho de uma forma metafórica. Lá no contexto clínico, quando a gente consegue, quando esse conflito está se desdobrando em sofrimento, está se desdobrando em sintoma, aí é oportuno revelar esse conflito para o paciente. Porque aí ele passa esse conflito para a consciência e ele consegue lidar melhor com isso. Então aí você faz uma interpretação desse conteúdo, aí o paciente, vamos dizer assim, opa, então é isso. E isso ajuda ele. Isso aí na filosofia, como na psicologia, muitas vezes uma nasce dessa dissidência com a outra. Sim. Então, eu penso que o contexto era outro. Eu acho que hoje, essa rivalidade, ela não... Não, ela é uma bobagem. Eu falo isso. A gente já falou aqui. Eu tenho um amigo que ele é psicanalista e a gente fala, cara, é uma bobagem ficar discutindo teoria dentro da prática. Na prática, na teoria, a gente discutir abordagem é uma coisa. Agora, na prática, não existe uma prática que é melhor que a outra, ou qualquer coisa assim nesse sentido. Pois é, e tem uma outra questão também, Luciano, porque a psicologia, até por ser um campo de estudo muito amplo, é muito difícil eu discutir a teoria cognitivo-comportamental, o behaviorismo radical, com a propriedade que requer se eu estou familiarizado com a psicanálise. E assim vice-versa. Então, o que eu tenho observado é que quando se faz uma crítica ou a psicanálise vindo de fora, o Freud tem um texto lá de trás, antes da criação da psicanálise, que ele fala assim, olha, eu sei que eu vou ser bombardeado, ele já estava com essa, e foi a vida inteira. Então, sabendo disso, ele fala assim, tudo bem, eu sei que eu vou ser bombardeado, mas antes
vão lá e experimentem esse método que eu estou falando, se familiarizem com ele e coloquem ele em prática. E aí vamos fazer as críticas. E isso é uma coisa que no campo da psicologia é muito difícil, porque ele é muito amplo. Como é que eu vou deixar de estudar isso aqui, que já é muita coisa, de trabalhar com essa vertente que já é difícil, que já é muita coisa, para ir lá se familiarizar com a que você trabalha, com a que o Lucas trabalha. Então, muitas vezes a crítica ela acaba sendo assim uma crítica de quem está de fora e conhece pouco. Superficial. Pois é. Então esse diálogo, muitas vezes ele tem essa complicação, esse diálogo entre as abordagens. Ele tem essa complicação. E é por isso que um dos motivos pelo qual eu vejo que muito dessa rivalidade ela é infrutífera. Porque aí ela vai produzir só o distanciamento entre as abordagens, né? Ao invés da gente manter a nossa humildade, né, de dizer muito humildemente que nós, abordagem qualquer ela que seja, nós não vamos dar conta do sofrimento psíquico sozinho. Não é? Não vamos dar conta. Nem a psiquiatria, nem a psicologia nas suas mais variadas vertentes. Né? Então. Mas já estou me alongando demais aqui na primeira pergunta. Já Ah, é? Não, é pra beber água. Não vai trabalhar escravo, não, você. Opa, vamos lá. Aqui, psicanalística. Já tá gravando? Já. Ah, você coloca em cima do negócio. Você vai segurar o... Aí esse a gente coloca do making off do... Deixa a gente mandando ver. Fechou. Valeu.